E aí ele acabou me convidando para fazer a propaganda da Pampers. Resumidamente, foi aí que tudo começou. Então, se você vê um dia a minha bundinha na propaganda da Pampers, sou eu mesma. Olha lá. Propaganda de que ano? Foi 2002? Foi 2002, 2003. Caramba. Por aí, foi 2003, né? Foi 2003, que eu já tinha 1 ano de idade, nasci em 2002. E aí, enfim, eu com um bebê muito esperto, né? Andei ali por volta dos 8 meses, já usava fralda. Era uma Nossa, autodidata você ali que já andava, andou corria. cedo, hein? E eu fazia propaganda publicitária, porque eu gostava muito. Minha mãe, né, sempre falava Depois que desse mandaram outros. Sim, foram outras propagandas, mas eu sempre cresci assim, por exemplo, acho que meu primeiro contato com a música foi pelos filmes da Barbie, que eu gostava muito de assistir os filmes da Barbie, mas obviamente o filme inteiro eu via repetidamente 1 milhão de vezes, só que a minha parte favorita de ver os filmes da Barbie eram as cenas meio que pós-créditos, que tinha no DVD, antigamente você podia ver, tipo, extras. Aí Sim. tinha como a música do negócio era feita, né? Que era com orquestras de Juilliard School. Então, quando eu tinha 2 anos de idade, eu já sabia a faculdade que eu queria fazer. Queria fazer Juilliard School. Aham, bem tranquilo de chegar. E aí eu falei, minha mãe me colocar na aula de violino. E eu fiz violino dos 2 aos 4. Tô olhando pra minha mãe aqui pra ver que eu sou meio confusa com datas. Desse tamanho aqui, ela fez violino. O violino era maior que ela. Era. O violino pegava o violino no colo. Mas eu ficava lá no si e eu tava arrasando. E eu tocava bem, tá? Sério? Eu era bonitinha Tocava? tocando. Eu queria ser solista. E não tinha, porque eu era muito bebê. Tô repetindo o que minha mãe tá falando, porque ela não tá com o microfone. Mas eu acho que dá pra ouvir. Não pega? Dá? Eu acho. Não pegou? Não É porque às vezes pegou. pega. Enfim. E aí, bom, né, fiz várias propagandas publicitárias. Eu lembro Fez quando eu tinha- violino. E tava ali, Bem tranquilo. vivendo minha vida. Hipismo, tudo pra uma criança de Hipismo, 2 anos. Doutorado. Olha que interessante. Hipismo, quase que eu fiz hipismo. Minha mãe me levou lá no... Né, Cara, no eu falei jockey, na brincando, hípica. para! Mas eu descobri que eu tinha que dar a chicotada lá no cavalo e eu não queria machucar o cavalo. Aí Eu você sei que às desistiu. vezes cavalo fala que cavalo não sente. Mas não é chato ficar batendo um bichinho Você pra não ele se andar mais sentia rápido. bem, Nada a ver. Aí eu falei, não, me bota no tênis. Aí eu fui jogar tênis. Eu era uma criança, eu tenho síndrome de Tourette, que é uma síndrome... Tem mesmo? Tenho. Que é uma, pra quem não sabe, é uma síndrome que eu nasci com isso. Ludicamente falando, é como se eu tivesse tilt nos neurônios da minha cabeça. E eu acabo fazendo movimentos involuntários. Tipo, tenho espasmo, às vezes tenho sonoro, às vezes eu fico meio que balançando a cabeça, assim. Não é porque eu tenho problema. Que é o Tourette. E aí, desde pequena, sempre a minha pediatra falava pra minha mãe me colocar, assim, em várias atividades. Então, eu sempre fui uma criança muito estimulada, né? E aí, com 6 anos de idade, mais ou menos, eu fiz uma audição para um primeiro trabalho, assim, diferente, que era um trabalho profissional ali no teatro musical. Eu fazia teatro quando eu tinha uns 4 aninhos, que eu sempre morei em frente ao Teatro Tuca, que é um teatro daqui de São Paulo, do lado Maravilhoso. da faculdade PUC. Cresci lá, assim. Então, eu já tinha meio que experiência, entre aspas, né, com falar com as pessoas, sempre fui muito comunicativa. E aí, eu participei dessa audição para Noviça Rebelde, em 2009. Eu acabei competindo aí com 3.000 crianças e peguei o personagem. A primeira vez, assim, olha, gente, arrepiei. Caramba. Primeira vez que eu peguei Aleluia, arrepiei. Aleluia. Um personagem, assim... Eu era a pequenininha da família Von Trapp, né? Pra quem já viu a Noviça Rebelde, eu era a Gretel, que era menorzinha ali. Eu tinha 6 anos, a gente ficou 9 meses em cartaz no Teatro Alfa, fazendo sessão de quarta a domingo, e tinha sessão dupla. Era uma loucura, mas era muito gostoso. E eu não via Caramba. aquilo como um trabalho. Quantos anos? Eu 6? tinha 6. Você já tava na escola. Tava na escola. Então, E você tava já nesse entrou- corre aí. Uhum. É porque, assim, às vezes a criança tá na escola, ela começa a entrar na carreira artística e tem que adaptar a escola. Você teve que adaptar ao contrário, né? Você já tava na carreira Foi tudo artística? diferente pra assim, mim. Pô, agora eu vou ter que fazer essa escola. Sim. Agora tem que fazer esse negócio de Não, escola aí. Mas eu estudava nessa época eu estudava no Santa Marcelina, que é um colégio de freira aqui em São Paulo e Sim. tudo mais. E o colégio, ele era super rígido, né? Aquela coisa de tem que tirar nota boa e tudo mais. Só que eles também super me apoiavam, assim. Eu cantava no coral da escola, fazia atividades extracurriculares. Teve até uma semana que o Colégio Santa Marcelina organizou, assim, para todo mundo que estudava no colégio para ir assistir
a legal. peça Noviça? do Vice-Rebelde no Teatro Alfa. Caramba! Então assim, foi super legal. Eles super gostavam, tudo mais. Eles tinham Sim, muito era orgulho colégio de da freira. aluna deles. Lógico, você já tava numa carreira, né? Tipo, já Total. não era... Total. Não que em sendo uma brincadeira não deva se respeitar, porque da brincadeira vem Sim. também. Mas já não era. Então, Já não era. Mas né? pra mim, eu nunca vi isso, tipo assim, como um trabalho. Assim, tipo, nossa, eu preciso trabalhar. Porque... Não, eu gostava de fazer isso. Era como se fosse uma atividade extracurricular, assim. Só que era um trabalho. E o legal de eu ter começado pequena é que eu acho que eu acabei aprendendo tudo na prática. Então, né, eu fiz... Esse negócio que eu falei, eu fiz aula de teatro, eu fiz um especial de verão no Teatro Curso livre. Tuca, porque não tinha nem pra minha idade, assim, não tinha curso da minha idade. Só que eu queria muito fazer. Então, tudo que eu fui aprendendo meio que na prática mesmo. E, foi muito legal ter trabalhado que em loucura. musical. Não, eu tô viajando aqui pensando como é que foi pra uma criança de 6 anos que tinha que ir pra aula no dia seguinte. Eu fui professora, 10 anos. Sim. Então eu tô pensando assim, cara, uma criança que tinha que ir pra aula no dia seguinte, na noite anterior Tava no no teatro. teatro. Tava trabalhando. E não é um dia, né? Não é tipo na sexta ou no sábado. De quarta, pelo menos nessa época que eu atuava no teatro musical, era de quarta a domingo, e tinham às vezes 2 sessões, aí Sim. era uma corrida da outra. Ou às vezes, sei lá, fazia sábado a primeira sessão e a última sessão, ou as duas juntas. É por isso que você tá se sentindo uma jovem senhora. Com 6 anos, você já tinha 23. Você Sou já uma tá máquina. aposentada. Você já tá aposentada. Eu quero me aposentar com 30 anos, gente. Me ajudem nos meus públicos. Aquelas, né? Me ajudem, comenta lá no público.